Preciso te atualizar também sobre o aproveitamento de Abel Ferreira em finais pelo Palmeiras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também sobre um ofício enviado pela Federação Paulista. Demorou um tempão, mas nessa segunda-feira a entidade máxima do futebol de São Paulo reconheceu ao São Paulo o erro na marcação do pênalti a favor do Palmeiras. Só para lembrar que as semifinais foram decididas depois de um pênalti convertido pelo Rafael Veiga numa suposta falta do Arboleda no atacante Vitor Roque. Na oportunidade, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, chegou a dizer que entendia a decisão do árbitro e do VAR, mas nessa nota dessa segunda-feira, a Federação Paulista escreveu o seguinte, abre aspas, embora seja um lance interpretativo, a Federação Paulista entende que o árbitro deveria ter sido chamado para realizar a revisão do VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada, fecha aspas. O que você pensa de uma resposta tão tardia como essa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre Abel Ferreira, que tem boa marca e aproveitamento em finais pelo Palmeiras, mas vai precisar superar uma baita adversidade para se sagrar campeão paulista nesse ano. Você lembra, né? Jogo de ida no Allianz Parque, vitória do Corinthians por 1-0. Isso significa que o Verdão só sai campeão paulista na quinta-feira no estádio do Corinthians se vencer por 2 ou mais gols de diferença ou se vencer por 1 gol e superar o trauma dos pênaltis e também Hugo Souza, que é excelente pegador de pênaltis. Pois bem, o Abel vai para sua 14ª final pelo Palmeiras. E eu me refiro apenas a jogos com finais de mata-mata ou mata. Dessas 13 finais que ele já participou, foram 8 títulos. 2 Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e 3 Paulistas. Importante lembrar que em caso de título, ele supera o Oswaldo Brandão, com quem está empatado hoje com essas 8 taças. Foram também 5 vice-campeonatos. Há outros 2 títulos conquistados pelo Abel, fora de torneios mata-mata, foram os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023. Com a lembrança de que o Abel Ferreira é o atual tricampeão paulista, sempre perdendo o jogo de ida, mas com uma observação importante. Nos 3 anos anteriores, o Palmeiras perde o jogo de ida fora de casa e reverte em casa. Agora, a missão é bem mais complicada, porque ao perder em casa, o Palmeiras vai precisar vencer fora. Você já tem palpite para Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Nicola Mauro Júnior no Palmeiras. Na semana passada, o André Hernan trouxe a notícia de que existia um interesse. Eu conversei com um dos representantes do Mauro Júnior e posso contar que o Palmeiras, o Botafogo e o Red Bull Bragantino sondaram o staff do atleta. Ele tem contrato com o PSV até o meio do ano. Gostaria de voltar ao Brasil porque tem 25 anos de idade e entende que se repetir no Brasil o sucesso que ele faz na Holanda, ele será convocado para a seleção brasileira. Como ele está há poucos meses do fim do contrato, o vínculo se encerra em 30 de junho, o Mauro Júnior pode assinar um pré-contrato. Mas ainda não há propostas oficiais, nem do Botafogo, nem do Palmeiras, nem do Red Bull Bragantino, tá bom? Boa noite, você sabe se o Paulinho vai para o jogo? São 2 grandes dúvidas que o Palmeiras vai tentar levar pelo máximo de tempo possível. A primeira delas sobre Paulinho, a segunda diz respeito a Maurício. Como hoje a imprensa não tem acesso aos treinos, fica muito difícil entender o que está rolando de fato, né? Mas são 2 alternativas de possibilidade de bastidor, tá bom? O Matheus Cavalcante com o primeiro superchat da noite. Palmeiras estaria dentro da regra do fair play, já que gastou quase 400 milhões em reforços. Vamos lá, Matheus, essa é uma bem importante, até porque muita gente faz confusão. Hoje, inclusive, a Leila Pereira voltou a atacar clubes que devem. E aí a gente pode encarar, inclusive, essa crítica da Leila ao Corinthians, que é adversário do Palmeiras, na quinta-feira, na final do Campeonato Brasileiro. Ela disse algo como, olha, distorção mesmo não é o gramado sintético, mas você disputar um campeonato com um clube que não paga ninguém e que vai contratando uma série de jogadores. O fair play financeiro, que está sendo debatido entre clubes, prevê. A ideia era que fosse colocado em prática nesse ano. Acho que não vai dar tempo, a tendência é que fique para o brasileiro do ano que vem. Fair play vai proibir que clubes gastem aquilo que não tem. Aí o Matheus lembra, Nicola, mas o Palmeiras já gastou quase 400. Não, ele gastou 440 milhões com 7 reforços. Das 7 contratações, só o Bruno Fux não custou nada. Ele chegou por empréstimo numa troca com o Caio Paulista.
Todos os outros 6 reforços foram comprados. O Palmeiras não tem problema com o fair play financeiro. Por quê? Porque o Palmeiras gasta aquilo que ele arrecada. O Palmeiras gasta aquilo que ele tem. Por que o Palmeiras pode gastar 440 milhões? Porque ele arrecadou somente no ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais. E o Palmeiras que vendeu recentemente o Vitor Reis, que ainda tem parcelas para receber do Endrick, que vai negociar, ou já negociou o Estevão e o entrega na metade do ano para o Chelsea, o Palmeiras tem fluxo de caixa para não ficar devendo. O fair play financeiro, Matheus, ele vai ser muito prejudicial para clubes que devem. Então, Corinthians, São Paulo, cara, é uma infinidade de clubes, né? O Vasco, o Atlético Mineiro, esses clubes que devem na praça, esses clubes o Internacional, eles vão ter muito, o Santos, esses clubes vão ter muita dificuldade em fazer negócio no futuro não tão distante, tá? Uma boa noite, Nicola. Você acredita nessas pesquisas de torcidas? Na sua opinião, você acha que os palmeirenses ultrapassaram o São Paulo? Se o marcar, eu tenho muita dificuldade em entender o que há de verdade ou não nessa história, né? As pesquisas em época de eleição se mostram extremamente equivocadas, né? Mas eu acho que elas servem pelo menos de um parâmetro. Hora de falar sobre o Palmeiras, que estuda aumentar a capacidade do Allianz Parque. E para explicar essa história, a gente precisa voltar para outubro do ano passado, quando o Palmeiras e a W Torre chegaram a um acordo. Era uma briga das mais antigas por uma série de motivos. Na oportunidade, a W Torre concordou em pagar ao Palmeiras 117 milhões de reais, além de fazer uma série de cessões de espaços dentro do estádio. Entre essas cessões, há um anfiteatro, que fica atrás de um dos gols do Allianz Parque, mas bem localizado no Gol Norte. Esse local permite a presença de mais ou menos 1.000 pessoas. E o Palmeiras tem feito estudos e discussões internas para ver se utiliza esse espaço de 1.000 lugares para garantir um acréscimo na sua capacidade em dias de jogos. Existem alguns probleminhas que precisariam ser contornados. Por exemplo, esse setor do anfiteatro para 1.000 pessoas não tem entrada exclusiva nem banheiros. Então os torcedores que estiverem nesse espaço vão precisar saber antes da compra dos ingressos que eles não terão acesso a um banheiro e também não há uma entrada exclusiva, a entrada precisaria ser pelo Gol Norte. De qualquer forma, se aprovado, o estádio do Palmeiras passaria a ter pouco mais de 1.000 lugares à disposição. Hoje a capacidade do Allianz Parque gira na casa dos 43.713 torcedores. Há a expectativa de que o Allianz possa receber até 45 mil lugares. Para falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira, que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem. O presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas, clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro. A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão, que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. Só para completar, quero contar que o Palmeiras vai aumentar a sua equipe de seguranças para o confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai, marcado para 7 de maio, Libertadores da América. Palmeiras e Cerro se estranharam depois de atos de racismo contra o Luigi em um jogo da Libertadores Sub-20. Na segunda-feira da semana passada, durante o sorteio da Libertadores, o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boas, chegou a discutir com um dos dirigentes do Cerro Porteño.
E você, o que pensa sobre essa cutucada da Leila? Ela tá certa? Ela tá errada? Eu concordo com a Leila em relação a essa distorção causada pela falta de equilíbrio financeiro e, mais do que isso, pela falta de pagamento dos clubes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você tem distorções criadas pela inadimplência que você pode aceitar, por exemplo, o gramado sintético. São dois bons debates e o ideal seria que a gente não tivesse clubes que devem e não tivesse campos de gramado sintético. Você pensa diferente? Concorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola, tudo bem? Sou palmeirense. Quando o Paulinho estreia? Ronier, existe uma esperança de que ele possa fazer a estreia na final do Campeonato Paulista. Eu acharia meio temeroso, mas confesso que eu não consegui avançar nessa história, até porque o Palmeiras não libera treinos e não tem dado muitas informações. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Deixa aqui seu like, se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço aí no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo e vamos que vamos.